Silvio Berlusconi, magnata da mídia, ex-primeiro-ministro italiano, morreu nesta segunda-feira aos 86 anos. Nos últimos anos, Berlusconi vinha sofrendo uma série de complicações de saúde e fazia tratamento contra a leucemia. Sua morte marca o fim de uma era na política e na mídia, principalmente nas mídias italianas. Berlusconi era conhecido como uma liderança carismática e mandato controverso, deixando um impacto duradouro no cenário político do país. A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, escreveu que Berlusconi era, sobretudo, um combatente. Era um homem que nunca teve medo de defender suas convicções. E foram justamente esta coragem e determinação que tornaram um dos homens mais influentes da história da Itália e permitiram que, então, ele provocasse reviravoltas no mundo da política, da comunicação e empresarial. A repercussão da morte de Berlusconi tomou as redes sociais. O vice-primeiro-ministro italiano Matteo Salvini descreveu Berlusconi como um grande amigo e reconheceu essa amizade, conselho e generosidade do ex-líder. Ministro da Defesa italiano Guido Crosetto, por sua vez, disse que a morte de Berlusconi deixa um enorme vazio e o fim de uma era. O ex-primeiro-ministro italiano Matteo Renzi diz que Silvio Berlusconi fez história na Itália, que muitos o amavam, muitos o odiavam e que todos hoje devem reconhecer o impacto na vida política, mas também econômica, esportiva e televisiva foi sem precedentes. Berlusconi foi o primeiro-ministro da Itália por 3 vezes e membro, inclusive, do Parlamento Europeu desde 2019. Ele também teve uma vida empresarial ativa, acionista e controlador da maior emissora comercial da Itália e também foi dono do clube de futebol Milan até 2017. Os empreendimentos renderam uma fortuna estimada em cerca de 7 bilhões de dólares. Nosso colega da BMC, jornalista italiano Carlo Caucci, traz agora um comentário sobre a atuação de Silvio Berlusconi. Vamos acompanhar o comentário. Silvio Berlusconi foi muito mais do que um simples homem político. Foi um pedaço da história da Itália. Poucas figuras públicas conseguiram batizar uma época histórica com seu próprio nome. E ele conseguiu. Os anos iniciados entre 1994, quando começou sua aventura política, até hoje, dia 12 de junho de 2023, já são lembrados na Itália como o período do berlusconismo. 30 anos durante os quais Berlusconi ganhou 3 eleições políticas, se tornando dessa forma primeiro-ministro, ganhou outras tantas eleições europeias, liderou o seu partido, Forza Italia, para a vitória em inúmeras eleições locais, foi eleito deputado, senador, deputado europeu e chegou a ser candidato à presidência da República Italiana. Berlusconi foi uma revolução na política, no empreendedorismo e na comunicação da Itália. Ele encontrou um país engessado, empoeirado e envelhecido e lhe deu um dinamismo jamais conhecido. Nos anos 1960, quando ele tinha 30 anos de idade, ele já tinha construído uma cidade inteira ex novo, chamada Milano II, isso na periferia de Milão. Dessa forma, ele revolucionou os padrões arquitetônicos e urbanísticos da época, conquistando assim o título de Cavaleiro do Trabalho e também bilhões de liras, se tornando assim um dos homens mais ricos da Itália. Com esses recursos, decidiu inovar mais uma vez e nos anos 1970 criou a primeira rede de televisões privadas da Itália, a Fininvest, desafiando dessa forma o monopólio da TV pública, a RAI. Com uma equipe de apenas 40 pessoas, Berlusconi conseguiu obter um sucesso estrondoso na televisão, graças a uma programação leve, moderna e dinâmica, além de obter um faturamento de bilhões de liras, graças à propaganda. Foi nesse momento que ele começou a ser detestado pela esquerda e por boa parte do establishment italiano. Em 1994, com a crise provocada pela Operação Mãos Limpas, a Lava Jato da Itália, havia o risco do então Partido Comunista ganhar as eleições. Berlusconi inovou mais uma vez, criando um novo partido, o Forza Italia, e em apenas 90 dias ganhou as eleições, se tornando uma esperança por boa parte dos italianos, que naquele momento aguardavam uma revolução liberal nos moldes daquela realizada por Margaret Thatcher no Reino Unido. Com Berlusconi isso parecia possível. Não foi.
Berlusconi foi alvo de uma série infinita de processos judiciais, todos terminados com sua absolvição, e por intrigas políticas e até por traição de partidos aliados que levaram ao fim do seu primeiro governo após poucos meses de mandato. Ele ganhou novamente as eleições em 2001 e depois em 2008, se tornando o mais longevo primeiro-ministro da história da Itália. Com sua atividade política e com suas televisões, mas também com seu novo estilo de fazer comunicação e com uma vida pessoal bastante movimentada, Berlusconi forjou uma época, forjou um país e também um caráter de um povo inteiro. A história da Itália será estudada no futuro como antes e depois da epopeia do berlusconismo.